Agora, o NTV News. Mais de 200 casos novos da Covid-19 são confirmados em Patos de Minas. Internações voltam a subir em meio ao aumento das infecções. E você vai ver também. Primeiro dia de funcionamento do centro de testagem teve grande movimentação e reclamações por causa do atendimento. Vacinação contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos terá início na quarta-feira em Patos de Minas. Estrada criada para desvio na MGC 354 é interditada por causa de veículos pesados. Campanha da Rede Coop para ajudar famílias atingidas pelas chuvas arrecada mais de 3 toneladas de alimentos. Nossa reportagem voltou aos pontos que foram alagados pelo rio Paranaíba. Bombeiros resgatam animal que ficou preso em bueiro. Jovem é preso por roubar e matar morador da cidade de Lagoa Grande. Motorista com sinais de embriaguez avança parada obrigatória e provoca acidente. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News, que já está no ar. Neste domingo, a polícia registrou um acidente envolvendo 2 veículos no bairro Alto Caixaras. A motorista que provocou a batida apresentava sinais de embriaguez e foi conduzida para a delegacia. Após sair de um baile de formatura no domingo, uma jovem de 19 anos se envolveu em um acidente de trânsito. A Polícia Militar foi acionada via 190, relatando que havia acontecido um acidente de trânsito, no cruzamento das ruas Capitão Américo Santana com Rua Albânia, e que desse acidente de trânsito, um dos veículos havia invadido a calçada e batido no portão e no muro de uma residência. Segundo o cabo Amorim, a garota apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Durante a diligência lá no local, a gente verificou que a condutora desse veículo que avançou a parada obrigatória tinha sinais de embriaguez, a veste descomposta, andar cambaleante, o hálito etílico forte, fala desconecta, até com um pouco de dificuldade para a fala, onde ela foi convidada a fazer o teste de etilômetro, sendo recusado. A mulher estava dirigindo um Polo e avançou a parada obrigatória. Sendo assim, acabou colidindo em um Prisma, que, segundo a polícia, deu perca total. Teve vários danos, muitos danos, abriu 2 airbags, a condutora teve alguns ferimentos, onde que fica o cinto de segurança, tinha hematomas no tórax, nos braços e queixava de dor no peito. A vítima, devido aos ferimentos, preferiu ir ao hospital. A polícia prendeu neste domingo um rapaz suspeito de assassinar um homem a facadas durante assalto na cidade de Lagoa Grande. A vítima, de 54 anos, foi encontrada por um familiar no chão da cozinha de sua casa no bairro Céu Azul. Misael da Silva Basílio, de 18 anos, foi localizado tentando se esconder em meio à vegetação com as roupas sujas de sangue. De acordo com a polícia, ele confessou ter invadido a casa pela janela, mas foi flagrado pelo morador de 54 anos. O invasor disse que Irineu Coelho de Jesus estava segurando uma foice e que por isso se armou com uma faca e o golpeou no pescoço, fugindo em seguida, levando o celular da vítima. Misael, que foi preso em flagrante por latrocínio, tem passagens por tráfico de drogas e furto, segundo a polícia. Depois do intervalo aqui no News, bombeiros resgatam o animal que ficou preso em bueiro. Clubes de serviço promovem a entrega de alimentos para famílias desalojadas pelas chuvas. Você vai ver agora que na tarde desta segunda-feira, o Corpo de Bombeiros de Patos de Minas, 12º Batalhão, fez o resgate de um animal que ficou preso na estrutura de um bueiro na parte alta da cidade. O resgate de um cão da raça Shih Tzu teve início às 11 horas da manhã na divisa entre os bairros Alto da Colina e Morada do Sol. O animal havia caído numa boca de lobo da rede fluvial, situado entre a Avenida das Quaresmeiras e a Rua dos Eucaliptos. Para conseguir retirar o cachorro do bueiro, foi necessário pedir autorização da Defesa Civil para que o tampão da rede fosse retirado. Em seguida, a militar Adriele adentrou de cabeça para baixo no local e conseguiu resgatar o animal intacto. O cão da raça Shih Tzu se encontra na sede do Batalhão dos Bombeiros para a retirada dos donos. Caso ninguém se pronuncie, ele será levado para o Centro de Controle de Zoonoses. Não vai faltar quem queira, um animal
Cachorro já é tudo de bom, e um animal tão bonito como esse, certamente o dono vai aparecer e também, se não aparecer, não vai faltar quem queira cuidar aí deste animal, né? Olha, o Rotary Paranaíba e a Casa da Amizade de Patos de Minas promoveram nesse domingo uma distribuição de alimentos para famílias atingidas pelas chuvas. Cristiane Alves é presidente da Casa da Amizade Patos de Minas, Paranaíba, e está há 12 anos na instituição. Ela foi uma das que ajudou na preparação dos lanches disponibilizados para as famílias realocadas das enchentes. A ação faz parte da entrega das arrecadações de donativos destinados às pessoas atingidas pelas enchentes em Patos de Minas. Eu comecei esse movimento na minha família com os amigos e foi tomando uma proporção maior e a gente foi convidando mais pessoas para estar participando, né? E as companheiras da Casa da Amizade abraçaram comigo essa causa, junto também com a comunidade, né? Devido à necessidade, né, a gente percebeu o quanto as pessoas precisam, né, dessa união, de unir forças para a gente fazer acontecer. Os apoiadores da Casa da Amizade Patos de Minas, Paranaíba e do Rotary Clube Patos de Minas, Paranaíba se uniram neste propósito e em 2 dias conseguiram doações e dinheiro para ajudar aproximadamente 70 famílias. Até agora foi arrecadado em dinheiro R$300 e a gente está recebendo, né, doação. Uma pessoa doa bolo, outra pessoa doa biscoito, às vezes doa pão, né? Os itens a gente vai preparando os lanches para estar levando. Paulo César mora na rua José Dias Vieira, no Jardim Paulistano. Ele, assim como outras pessoas, teve que ser realocado, porque sua casa ficou inundada após as intensas chuvas em Patos de Minas. Segundo ele, as pessoas estão sendo solidárias e estão ajudando bastante. Mas o homem ainda se sente preocupado após ter perdido tanta coisa. As doações estão chegando constantemente, alimentação, água não está faltando, graças a Deus. Isso aí a gente não pode reclamar de nada não. Infelizmente eu perdi tudo, nessa enchente que teve aí, infelizmente eu perdi tudo, perdi meu colchão, guarda-roupa, sofá, eu perdi foi tudo mesmo. Por isso o morador pede ajuda à população com a doação de móveis. Seu telefone de contato é o 99305-9130. Se alguém tiver aí sobrando, estiver utilizando mais, estou precisando de um colchão e até mesmo uma cama também, que a minha cama era de MDF e também encobriu tudo, perdi foi tudo. Se alguém tiver uma cama ou um colchão até mesmo para doar, eu já agradeço de coração mesmo. E caso alguém queira ajudar outras famílias, pode procurar o Rotary ou a Casa da Amizade por meio do telefone 99673-7349. Enquanto tiver necessidade, né, enquanto houver pessoas desabrigadas, a gente vai estar unindo forças para fazer acontecer. Então a gente, né, pede à comunidade, né, pode estar procurando qualquer companheiro do Rotary Patos de Minas, Paranaíba ou a Casa da Amizade Patos de Minas, Paranaíba, né, para estar realizando sua doação, seja de móveis, de utensílios, né, ou de itens para os lanches. O bacana desse tipo de ação é que acaba incentivando outras pessoas, né, inspirando outras pessoas a também colaborarem, ajudarem aqueles que estão precisando e muito nesse momento, em meio à situação dos atingidos pelas chuvas, em meio a questões envolvendo a pandemia, a crise financeira também do país, e essas famílias que estão aí realmente necessitando de muita ajuda. Daqui a pouco aqui no NTV News tem a previsão do tempo para terça-feira. Nossa reportagem voltou a percorrer pontos que foram alagados pelo Rio Paranaíba. E estrada criada para desvio na MGC 354 é interditada por causa de veículos pesados. Nesta segunda-feira, o repórter Caio Machado retornou a diversos pontos atingidos pela enchente em Patos de Minas para mostrar como é que está a situação deste entorno, dessa orla do Rio Paranaíba. Aqui na rua Guilherme Borges Queiroz, local que faz divisa entre os bairros Jardim Paulistano e Cristo Redentor, a gente pode ver esse bloqueio aqui atrás, que não está sendo respeitado pelos motoristas que passam aqui pelo local. Esse bloqueio que foi colocado aqui nas imediações que dão acesso à rua Vereador João Pacheco. Como a gente pode ver nesse momento, tem pessoas ultrapassando, não estão respeitando a sinalização.
E a gente registrou diversos flagras aqui, desde motocicletas passando pela calçada para evitar de passar por cima dos trechos alagados e com lama, desde caminhões que também utilizaram a calçada para poder desviar aqui das barreiras. Ó, nesse momento a gente flagra mais 2 pessoas passando, o local bloqueado, mas ninguém respeita. E desde que a nossa equipe chegou aqui no local, algumas pessoas até evitaram de passar porque viram que iam ser filmadas, mas depois de um tempo todo mundo começou a passar normalmente. Aqui a gente consegue ver a distância que o pessoal está usando para passar das barreiras. Tem até umas marcas aqui que foram feitas por um caminhão no chão, ó, umas marcas bem grandes. Vocês podem ver que eles estão transitando aqui por cima dessa calçada. Ó, nesse momento está vindo mais um carro para cá. E essa é a situação aqui na rua Guilherme Borges Queiroz, divisa com a rua Vereador João Pacheco, aqui no bairro Jardim Paulistano. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, na manhã dessa segunda-feira, o nível da água do Rio Paranaíba era de 11,5 metros. A gente está aqui agora aos fundos do bairro Copacabana, onde essa chácara aqui, ó, que ficou conhecida nas redes sociais na semana passada por ter ficado quase submersa, começa a aparecer, comprovando que realmente o nível da água está baixando agora, com essa trégua que teve nas chuvas nos últimos dias. Trânsito normal aqui na Ponte do Arco. Pela manhã de sábado, o local começou a ser utilizado pelos usuários, antes mesmo que a Defesa Civil avaliasse se era ou não seguro. Eles chegaram a emitir uma nota dizendo que ainda não era seguro transitar pelo local, mas durante a tarde o trânsito já foi liberado. Como vocês podem ver aqui no entorno, os carros já estão passando normalmente pelo local. Eu estou aqui na rua Pernambuco, no bairro Vila Rosa, onde eu vou conversar com o Antônio Rosseto, que é morador aqui do bairro há 18 anos. Antônio, você ficou com medo que a água chegasse até na sua casa? Não, a minha casa é mais no alto, né? Mas para chegar aqui na minha casa, precisa chover demais. Mas como que esses enchentes estão dando aqui, ainda precisa, para pegar a minha casa, precisa muita água. Mas tem a casa do vizinho aqui, subir mais 1 metro, eu já pegava na casa dela, a primeira casa da rua Pernambuco. Você estava me falando ali, né, que ali a gente consegue ver nos postes, onde está mais claro, foi onde a água bateu, né? A gente consegue perceber que baixou bastante agora, né? Aqui os postes estão ali, para pegar nos postes igual pegou, para pegar, subisse mais do que estava na marca, aí ia precisar desligar as redes, né? Mas como que ela já começou a baixar, então não precisou. Mas eu espero que a turma pode ficar ciente. Um dia ela vai chegar a tampar a rede também. Se começar a chover de novo, agora ela tampa a rede. Devido à interdição de tráfego na MGC 354, foi criado na semana passada um desvio entre os quilômetros 152 e 153 da rodovia para ser utilizado apenas por veículos leves. Mas o desrespeito à norma provocou danos na via alternativa, que teve de ser paralisada para reparos. O acesso foi construído pela Prefeitura de Presidente Olegário, mas apenas para veículos leves. O objetivo principal, segundo o prefeito Renis Cambraia, é viabilizar o transporte de pessoas com problemas de saúde e necessidades especiais. Para que os veículos grandes fiquem do posto Lagomar à esquerda, Lagoa Grande, sentido Vazante, Lagamar, e também quem vem sentido Patos de Minas, que vá até o posto Cometa somente. Que não adentrem a esse local, porque é um local onde não tem como manobrar os veículos, de difícil alocação desse veículo para um destino depois que ele entrar nesse local de acesso. Na manhã desta segunda-feira, um ônibus da Prefeitura de João Pinheiro, que transportava pacientes em tratamento com hemodiálise, ficou atolado na via. O tenente Maxson, da Polícia Militar Rodoviária, afirmou que a desobediência de muitos motoristas provocou a nova interdição, mesmo diante das orientações e sinalização. Ontem à noite essa estrada ficou praticamente pronta para o trânsito de veículos leves. No entanto, a desobediência de alguns que transitaram por aqui com veículos pesados fez com que o órgão municipal novamente interditasse a estrada para recuperá-la. Reitero as palavras do prefeito: será o trânsito para veículos leves. Lá no KM 171, próximo à companhia da Polícia Militar Rodoviária, existem manilhas que impedem, ou pelo menos deveriam impedir, o trânsito de veículos pesados neste local. No entanto, algumas pessoas as transpõem e conseguem chegar aqui. O local é de muito difícil manejo de caminhão. Tem uma dificuldade enorme para que ele faça o retorno. Os motoristas de veículos pesados devem seguir, se for para Brasília, ou sentido Coromandel ou sentido João Pinheiro, pela 365. Reiteramos, não está permitido o trânsito de veículos pesados neste local.
O desvio é medida paliativa, né? Até que a MGC 354 possa ser reconstituída, uma vez que o asfalto está todo danificado pelas chuvas fortes que atingiram a região. Depois de 3 dias de estiagem, voltou a chover na tarde de hoje em Patos de Minas. A tendência para a semana é de períodos com sol e estabilidade ao longo dos dias. Vamos conferir os detalhes na previsão do tempo. Liquida Óculos 2022 New Color. São mais de 6.000 óculos e armações com preços incrivelmente baixos. A terça-feira deve ser com aumento de nuvens pela manhã e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 29 graus. De acordo com o IMET, pode chover também nos municípios vizinhos. Em São Gotardo, a máxima prevista é de 27 graus. Em Presidente Olegário, mínima de 18 e máxima de 30 graus. Em Lagoa Grande, a previsão é de máxima de 31 graus. E em Carmo do Paranaíba, as temperaturas devem variar nesta terça-feira entre mínima de 20 e máxima de 28 graus. A seguir tem a análise da notícia aqui no NTV News. Mais de 200 novos casos da Covid são confirmados em Patos de Minas. Internações voltam a subir em meio ao aumento das infecções. Minas tem 3 macro-regiões com 100% de ocupação das enfermarias. E o primeiro dia de funcionamento do centro de testagem em Patos de Minas teve grande movimentação e reclamações por causa do atendimento. É hora da análise da notícia. Do meu lado, Gui Boaventura, nesta segunda-feira, começando a semana com a análise e trazendo aí vários assuntos. A gente vai começar falando sobre saúde. Boa noite, Gui. Boa noite para você, Odair. Boa noite ao nosso telespectador. Vamos começar então atualizando os números da Covid aí, né? Em Patos de Minas, de acordo com o painel coronavírus que aparece aí na tela, a quantidade de novos infectados segue batendo aí recordes em Patos de Minas, Gui. Foram mais de 200 casos desde o boletim publicado na sexta-feira, né? Saltando aí de 1981, de 19.821 para 20.025, né? 20.025 infectados aí desde o início da pandemia. Os casos ativos seguem em alta, né? Você pode perceber aí que os casos ativos seguem em alta, são 1.169 doentes que se recuperam em casa. Ao todo, nós temos aí 16 patenses internados, sendo 3 deles em leitos de UTI e 13 em leitos clínicos. Portanto, nós temos um número maior de internados em Patos de Minas, de moradores de Patos de Minas, né? Mais um óbito foi registrado. A vítima é uma mulher de 72 anos que faleceu no dia 12, né? Agora são 554 vidas perdidas para a doença. Vou pedir o Matheus para subir um pouquinho mais ali essa página, para a gente mostrar aí as ocupações hospitalares, como é que estão hoje. Não temos atualização ali, mas temos aqui, ó, a Prefeitura mandou o boletim, agora mais tarde, né, um tanto quanto mais tarde, nós temos aí ocupações hospitalares em UTIs, aí, considerando toda a rede hospitalar e atendimentos a pessoas de Patos de Minas e região. Nós temos aí 37,5% das UTIs ocupadas, 37,5%. Os clínicos, 60,86%. Portanto, nós temos clínicos disponíveis 184 e UTI 72. Dessas 72, 37,5% estão ocupadas aí, ou seja, 27 UTIs estão ocupadas. Das 184 leitos clínicos, 112 estão ocupados. Números que vão aí nos deixando apreensivos, meu caro Gui Boaventura. Pois é, isso nos faz entender que nós estamos em plena terceira onda da pandemia, né? Em plena terceira onda da pandemia, não tem nenhuma dúvida a respeito disso. E algumas coisas acontecem que nos deixam preocupados e às vezes nos deixam tristes. Esse painel da Prefeitura aí é o instrumento que se usa, ou que nós usamos aqui, para orientar a nossa população, a população da nossa região, e é desse jeito aí. Se não fosse o esforço da nossa produção, nós acabaríamos não tendo nenhuma informação condizente, a Prefeitura não se interessa, não... tem tudo lá na internet. Tem tudo lá na internet mal feito, mal colocado, sabe, e desse jeito aí que nós mostramos o painel. Estava lendo uma notícia aqui, e uma notícia extremamente importante, Odair, das coisas que acontecem no Brasil. 13 crianças
a notícia do dia hoje. Sim. Né? 13 crianças receberam doses que estavam dentro do prazo de validade. Ao todo, 49 crianças receberam imunizantes com dosagem para adulto na Paraíba. Sim. Sabe, parece que nós tratamos isso assim, você fica estarrecido com uma coisa dessa, não é difícil acontecer por aqui também, não. Aí, sei lá, na Paraíba, não, a Paraíba é o Brasil. E hoje não se tem mais essa diferença cultural e diferença de informação, ao acesso à informação que tínhamos antes da internet ou antes desses tempos modernos. Isso é Brasil. E nós estamos praticando esse tipo de coisa aqui, sabe, com despautério danado, com uma falta de responsabilidade muito grande. Isso nos deixa completamente preocupados. Verdade é que nós temos que nos conscientizar que nós estamos vivendo já a terceira onda da pandemia no Brasil. Com essa variante que é extremamente transmissível, é muito rápida, é muito violenta, transmite com uma facilidade enorme. Se nós tivéssemos tido essa variante no começo da pandemia, a humanidade estava em maus lençóis hoje, né? Nós teremos muito mais mortes do que tivemos. Sorte é que nós estamos já adiantados com a vacinação e que está protegendo a população do mundo. O que nós temos que fazer é continuar tendo cuidado e enxergar que nós vamos ter aí de novo, né, um caos no atendimento público de saúde, porque essa estrutura foi desmontada e agora, para fazê-la funcionar novamente, vai se gastar um tempo. E no Brasil nós temos isso, e aqui na nossa região, mais do que em qualquer outro lugar, nós não temos nenhum planejamento, nós não temos nenhuma previsão do que pode acontecer. Essa variante está sendo cantada em verso e prosa aí, desde o ano passado. Essa nova onda está sendo contada e repetida e discutida desde o ano passado, e estamos esperando para que aconteça, para a gente mais uma vez sair correndo atrás. Não é melhor correr na frente, né? É melhor correr atrás, e a população paga o preço, a população é que padece. E uma outra informação, Odair, que nos deixa mais preocupados ainda, é que nós estamos em começo de cantiga. A Organização Mundial de Saúde e alguns especialistas no Brasil preveem que nós teremos o pico dessa pandemia, dessa nova onda da pandemia aqui no Brasil, no final de fevereiro. Olha quanto tempo nós ainda temos daqui lá. É muito chão ainda, né? O Gui, a gente ainda falando sobre saúde, você falando dessa questão do aumento expressivo de casos da doença, diante disso, a Secretaria de Saúde de Patos de Minas deu início nesta segunda-feira aí aos atendimentos, né, no Centro de Testagem e Enfrentamento à Covid. E a gente esteve lá para acompanhar de perto. Esse centro é ali no CAPS, né? O centro é no antigo CAPS AD. CAPS AD, onde funcionou também o Leãozinho. Exatamente. Hoje pela manhã estava um caos. Esse caos deve ter continuado à tarde e provavelmente nessa matéria que você vai ver aí, mais perrengue, mais padecimento da população, porque nós tivemos uma chuva torrencial já no finalzinho da tarde. Então vamos ver esse material. O primeiro dia de funcionamento do Centro de Testagem e Enfrentamento à Covid-19 foi marcado por filas longas e tumulto. O local, situado no antigo CAPS AD, na rua Dona Luísa, número 710, no bairro Lagoa Grande, foi inaugurado para atender pacientes com sinais e sintomas moderados de Covid-19, como tosse e febre persistentes. Nossa equipe de reportagem esteve no local pela manhã e constatou que a fila que se iniciava dentro do centro de testagem já estava dobrando a esquina da rua Rui Barbosa. Este vídeo, que circulou pelas redes sociais, mostra quando um rapaz que aguardava pelo atendimento é flagrado discutindo com um servidor. Você é pago para trabalhar para nós, você trabalha Graças, você não trabalha com você não. Trabalha porque não trabalha com você não. Você não tem nada para trabalhar.
Já durante a tarde, outro vídeo mostra quando as pessoas tiveram que esperar pelo atendimento debaixo da chuva, que teve início por volta das 15 horas. Pelas imagens, é possível ver que as filas, inclusive, foram formadas nos dois lados da rua Dona Luísa. É um absurdo, né? Olha pra você ver o povo na chuva, esperando para fazer o teste. Todo mundo molhando. Essa pessoa já tá doente já. Do lado de cá, eu vim pro lado de cá agora, porque eu tava molhando muito lá. E não tem uma água pro povo tomar, não tem uma assistência da prefeitura aqui pra ver o que faz com esse povo na chuva, gente. Em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Patos de Minas, ainda não fomos notificados se medidas para agilizar o atendimento serão tomadas. Entretanto, fomos informados que o local conta com 3 médicos por plantão. A Secretaria de Saúde alertou ainda, Gui, que há risco de desabastecimento de testes rápidos em Patos de Minas e que, portanto, serão testados a partir do 3º dia de sintomas somente os pacientes que tenham maior gravidade, pacientes hospitalizados e cirúrgicos, pessoas no grupo de risco, gestantes e puérperas, trabalhadores assistenciais da área de saúde e colaboradores de serviços essenciais. Meu caro Gui Boaventura aqui, aliás, nós tivemos hoje pela manhã, entramos em contato, na hora desse tumulto pela manhã, entramos em contato aí com a Secretaria de Saúde e a assessoria de comunicação nos respondeu que ainda era cedo para qualquer crítica relacionada, porque hoje eram as primeiras horas de atendimentos. Eu fico impressionado com a sua educação e a educação do Caio, né? 2 rapazes educados. Eu vou contar aqui, porque eu tenho textualmente aqui a resposta da Prefeitura em relação a esse questionamento, a situação que as pessoas estão passando lá. Porque isso é total falta de planejamento. Isso é total falta de conhecimento do que está fazendo. Isso é total despreparo, porque abriram um centro para atender exatamente isso. Deixa a população na fila, na chuva, não coloca, não regula, não coloca um plano de atendimento, um programa de atendimento para essas pessoas e elas ficam no tempo, no sol. Hoje pela manhã fez sol, muito calor, à tarde chuva, as pessoas no sol, na chuva, sem água para beber, sem banheiro para usar. Não é isso? E agora me vem com a informação de que o estoque não vai dar, de testes não vai dar. Poxa, não sabiam quantos testes seriam necessários para abrir esse posto de teste nesse momento que o teste é a maior arma que a população tem para o combate à Covid-19? Para não disseminação, até mesmo dentro de casa, no seio da família, para não disseminação na área de trabalho de cada um. E aí agora a secretaria vem dizendo que não, o nosso estoque não vai dar. Vamos agora ter que priorizar. Por que não priorizou antes? Por que não fez esse planejamento antes? Por que isso já não foi feito antes de abrir as portas lá do CAPS, com esse centro de testagem para a Covid-19? Além de toda essa incompetência, essa falta de planejamento, uma falta de educação a toda prova, né? O nosso repórter, o Caio, entrou em contato lá e pediu uma resposta para a Prefeitura e textualmente a resposta da Prefeitura foi a seguinte, abre aspas, com todo respeito, o local começou a funcionar há menos de 3 horas e já vão questionar sobre providências para agilizar? E aí veio a informação, na sequência, temos 3 médicos por plantão. Sim, até para provar para vocês, o questionamento foi feito com 3 horas de funcionamento, que até o mais leigo dos cidadãos viu que estava errado, que foi mal planejado, que foi mal executado. Só vocês não querem entender isso. Só a Prefeitura não quer entender isso. E além de tudo isso,
além de todo esse descontrole, além de toda essa falha, além de toda essa falta de planejamento, de falta de competência para a execução de uma coisa tão necessária para a população, falta também a educação, né? Para exercer um cargo público. E aí tem uma outra questão, né, Gui? Além de tudo isso, já que se pensou em abrir esse centro, tivesse também pensado em como acomodaria essas pessoas. Inclusive com a questão de colocar tendas naquele entorno ali, como foi feito em outros locais. Esse é o planejamento. Para sol e para chuva. Esse é o planejamento. Que hoje o pessoal molhou na chuva. Esse é o planejamento. Nós estamos numa época de chuva. Vai acreditar que não vai chover? Ah, não precisa ter medo não que não vai chover, não. Sabe? E aí o que mais dói nas pessoas, o que mais chama a atenção é que quem paga sempre essa conta é a população, é quem vai para debaixo de sol, é quem não tem o dinheiro para comprar esse teste na farmácia, é quem não tem como pagar esse teste para 3, 4 da mesma família, porque fica caro, porque o teste tá caro ali, caro aqui, para comprar isso no laboratório fica caro, às vezes fica fora do orçamento das pessoas. Elas procuram isso nesse momento, que tem muita gente desempregada, muita gente sem o dinheiro, sem ter o capital para comprar essa vacina particular, fazer esse teste no laboratório ou numa farmácia que seja. Essas pessoas são tratadas dessa maneira. Vão lá para a porta, levam lá para a porta e elas pagam o pato com sofrimento. Ficam expostas ao sol, ficam na chuva, ficam sem água para beber, ficam sem um banheiro para usar. Essa é a conta. E quem paga essa conta é o cidadão. Bem. Gui, ainda falando sobre pandemia, o painel de monitoramento da Covid-19, que a gente vai colocar aí na tela, da Secretaria de Estado de Saúde, mostra que 3 das 14 macro-regiões mineiras não têm mais qualquer leito de enfermaria vago para receber pacientes. Centro, Leste e Triângulo do Norte estão com a taxa de 100% de uso, né, dessas enfermarias. Os dados apontam que a macro-região Noroeste está com 72,5% de ocupação nas enfermarias. Nós temos aí um aumento significativo do uso dessas enfermarias. As UTIs, até por enquanto, estão aí controladas até em relação ou em função da vacinação, mas nós temos aí uma situação que no Estado começa também a ficar preocupante. E inclusive o governo já sabia disso, porque na semana passada o Fábio Baquerete, que é o secretário estadual de saúde, alertava para as próximas semanas números expressivos, altíssimos de Covid em Minas Gerais, e é isso que a gente está vendo aí nesse gráfico. Não, aqui os governos estão sabendo que as pessoas da área do governo estadual, dessa área de saúde, do governo estadual ou do governo municipal estão sabendo disso. Isso está todo mundo cansado de saber, que eles sabiam dessa situação e sabiam que nós podemos ter. E outra coisa, estão sabendo também, escrevem aí, estão sabendo também que a nossa estrutura foi desmanchada e ela não é suficiente hoje para atender todo mundo. Vamos passar aperto, porque nós temos a essa altura do campeonato, distante aí 45 dias aproximadamente, 40 dias no mínimo aproximadamente, da previsão do pico dessa terceira onda aqui no Brasil. Nós já estamos com o sistema de atendimento de enfermaria, no atendimento público de saúde, já estrangulado. Em alguns estados, em algumas regiões do estado, você viu aí no mapa, né, que nós estamos com 100% de ocupação. Triângulo Norte, que é aqui do nosso lado. Nós tivemos exemplo disso com tomadas de posição há exatamente 20 dias atrás aí da cidade de Coromandel, aqui na nossa região. Prefeitos um pouco mais antenados e precavidos, tomando uma posição para não sofrer ali na frente, não sofrer depois e não ter como atender a população depois. Está morrendo menos gente. Graças a Deus está morrendo menos gente. Graças a Deus que essa onda não deve ser tão letal como foram as 2 primeiras aqui no Brasil.
mas vamos encher de novo os hospitais, vamos encher de novo as enfermarias, os hospitais públicos, e a população vai sofrer com isso. Pois é, e essa demanda de atendimento que você citava aí, ela realmente é muito grande, e a divisão em Patos de Minas, que a Secretaria Municipal de Saúde divulgou, casos leves nas unidades de saúde, moderados lá nesse novo centro, e os moderados são muitos porque lá estava lotado hoje, e os graves na UPA, que não tem também condições, nem já tem toda uma saturação nos atendimentos e fica superlotada com essa questão da Covid. Nenhum desses 3 lugares está preparado para atender a Covid-19. Nenhum desses 3 lugares. Os postos de saúde são os postos para o atendimento da saúde familiar, que é o chamado PSF, que nós temos aí nos bairros. Esses, muito menos. Não estão preparados, não estão equipados para chegar pessoas contaminadas lá, porque atendem gestantes, porque atendem pessoas idosas que precisam de acompanhar pressão, diabetes, todas essas outras comorbidades que não podem se contaminar com o coronavírus. E é para lá que eles estão mandando essas pessoas com suspeita de coronavírus. E hoje você deu um espirro, a suspeita é coronavírus. Aí essa pessoa com suspeita de contaminação vai lá para o PSF? Claro que não, né? Claro que não. Chega na UPA, mistura todo mundo como está sendo misturado lá. Nós vemos hoje um atendimento a uma criança lá, a mãe, né, no meio de todo mundo lá, correndo com a criança daqui para ali, com gente, e ela falou, olha, tem gente aí que está falando, olha, eu estou aqui porque eu estou com Covid. Pois é, daí a gente reforça sempre, né? Estrutura de saúde é frágil, a situação já se complica, portanto a gente tem que se cuidar e a gente tem que realmente evitar pegar esse vírus. E por mais que, como você disse, não haja uma letalidade como antes, ele causa muitas dificuldades em quem está aí doente. Eu tenho amigos que recentemente pegaram esse vírus, mesmo depois de vacinados, eles se queixam bastante, não precisaram ir para a UTI, nem para enfermarias, mas enfim, a gente tem que fazer é se cuidar, né? Cada vez mais para não depender, depender de uma estrutura de saúde que está tão debilitada, com tantas dificuldades aí de atendimento. Sabendo disso, de toda essa situação do atendimento público de saúde, o que nos resta fazer é cumprir o protocolo e evitar usar máscara, lavar as mãos constantemente, usar o álcool gel e não se aglomerar. Esse é o mais importante. Não se aglomerar. E a chance é muito maior de se pegar quando você está aglomerado. Isso aí é básico, né? Vamos fazer então um intervalo, Gui, rapidamente. Depois a gente mostra que a campanha da Rede Coop para ajudar famílias atingidas pelas chuvas arrecadou mais de 3 toneladas de alimentos. Vacinação contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos em Patos de Minas terá início na próxima quarta-feira. A Rede Coop Patos de Minas arrecadou mais de 3 toneladas de alimentos e outros produtos que começaram a ser entregues às famílias atingidas pelas chuvas. Pensando nos danos causados às famílias vítimas das enchentes do Rio Paranaíba, a Rede Coop, juntamente às 13 cooperativas, criaram a campanha SOS Mãos que Cuidam, onde arrecadaram mais de 3 toneladas de alimento, 600 litros de leite, quase 400 caixas de Vitamil, 1.110 litros de água sanitária e 720 litros de água mineral. Todos estes serão destinados às famílias que ficaram desalojadas. Todas as cooperativas do Cicobi, do Sicredi, as cooperativas de produção, Copat, Semil, Suinco, a cooperativa Unimed, que é a de médicos, tem a cooperativa Frigopato, são 13 cooperativas ao todo, Cooperal de transporte, são todas cooperativas de Patos. Nós fizemos esse trabalho assim que nós vimos a situação que estavam essas pessoas necessitando de ajuda devido às enchentes. Começamos um trabalho e hoje nós estamos trazendo a primeira etapa, entregando a primeira etapa aqui na Secretaria Municipal de Desenvolvimento. A ação possui 2 fases. Nessa primeira, as doações estão sendo recebidas, mas as cooperativas possuem o objetivo de continuarem arrecadando. Estamos parando agora, nós só estamos trazendo porque as pessoas já estão precisando. Então nós viemos na Secretaria de Ação Social trazer porque eles têm um controle
daquelas famílias atingidas, aquelas famílias que estão precisando de voltar para casa, estão precisando de limpar suas casas, estão precisando de alimentos, estão precisando de água nesse primeiro momento. Então, nós trouxemos essa primeira fase, nós começamos isso há uma semana, mas nós ainda vamos continuar aí por mais uma semana ou 15 dias, fazendo campanhas para arrecadar mais. Além da campanha SOS Mãos que Ajudam em prol das famílias desalojadas, outras campanhas já foram e serão realizadas pela Rede Coop. Ano passado a Rede Coop atuou de maneira conjunta pela primeira vez. Nós fizemos a campanha de doação de testes Covid, depois foi doação de produtos de higiene e limpeza, depois uma campanha de doação de sangue, a campanha com doação de mudas e no final do ano a doação de cesta no Natal. Para esse ano a intenção nossa é repetir essa mesma programação, né, ao longo do ano. Se você pode e deseja ajudar na campanha por meio de doações com o fim de amparar as famílias as quais foram vítimas das enchentes, pode deixar a doação em qualquer uma das cooperativas. Essa campanha agora, em função da necessidade de dar uma resposta imediata, as cooperativas se ajudaram e contribuíram com essa doação que nós estamos fazendo hoje. Porém, a campanha ela continua até o final do mês. Então, as pessoas que estão nos acompanhando, que vão ter acesso a essa matéria, poderão contribuir fazendo a sua doação nas cooperativas que participam da rede. São 13 cooperativas que atuam aqui em Patos. Então, nós estaremos recebendo essas doações até o final do mês. A vacinação para crianças com idade entre 5 a 11 anos terá início na quarta-feira em Patos de Minas. A remessa de doses para a vacinação contra a Covid-19 em crianças já chegou em Patos de Minas. E o calendário já foi divulgado na página da Prefeitura. A gente recebeu do governo do estado, no momento, 690 doses. Para a realidade, a gente vai imunizar nesse primeiro momento, de acordo com as diretrizes, que veio para a gente com a nota técnica, as crianças com comorbidade e deficiências permanentes. Tanto que dessas doses a gente vai vacinar em loco as crianças da APAI, que a gente já fez uma estimativa lá de mais ou menos 260 crianças, e vamos vacinar também em loco as crianças do grupo lá da Associação Esperança Azul, que são os autistas, lá deu em média 60 autistas. Com a demanda requerida pelas crianças da APAI e Esperança Azul, poucas doses ficaram disponíveis e serão aplicadas no ginásio do Unipam. Os adolescentes que não estejam na PAI e nem no Esperança Azul podem ir no centro, que a gente vai estar vacinando, vai ter 360 doses disponíveis. O público-alvo, nesse primeiro momento, são as crianças que possuem comorbidades e a faixa etária também já foi divulgada. Agora a gente vai vacinar entre 5 e 11 anos, esse grupo prioritário, E a gente vai vacinar na quarta-feira, dia 19, de 8 a 11 anos, as crianças que tenham comorbidade ou deficiência permanente. E na quinta-feira, dia 20, a gente vai vacinar de 11 até 5 anos. Tipo, os pais que não foram na quarta, levar os filhos, podem ir na quinta, a gente vai finalizar até na quinta. Poucas doses foram recebidas e, segundo a enfermeira responsável, não existe previsão para a chegada de novas doses. A gente não tem como fazer uma estimativa X de quantas crianças a gente tem com essa categoria de prioridade. Então, a gente vai já divulgar na mídia esse valor limite de doses que a gente tem disponível. Então, os pais até peço a compreensão que, se caso der mais do que essa quantidade que a gente tem disponível, que os pais entendam e aguardem a próxima remessa. Como citado anteriormente pela enfermeira responsável, as doses começarão a ser aplicadas na quarta-feira, dia 19. Ela ressalta o público-alvo. Lembrando, também que a gente vai estar exigindo o relatório, A criança, como tem comorbidade, tem que ter um relatório médico de até 2 anos, esse relatório. As comorbidades, as diretrizes, são basicamente as mesmas que a gente cobrava na época dos adultos, São as doenças, de comorbidades, a hipertensão, a pneumopatias, as doenças cardíacas, renal, enfim, neurológica. Então, os pais têm que levar esse relatório e apresentar para a gente não vai reter o relatório. E as crianças que não forem acompanhadas dos pais, os pais têm que mandar uma declaração assinada. Esse modelo dessa declaração vai estar disponível também no site da Prefeitura, no Instagram,
para os pais estar mandando. Então, às vezes, o pai não tem condição de levar, mas ele pode deixar a declaração assinada e pedir um tio, um irmão, um vizinho para levar, desde que tenha essa declaração. E aí é uma questão que os pais é que avaliam, né, Gui? Porque são crianças de 5 a 11 anos que podem já se vacinar. Claro que tem que obedecer essas prioridades aí de crianças com comorbidades, com outras situações de saúde que precisam estar nessa fila em primeiro lugar. Mas são os pais que decidem, né? Sim, e aí é aquele detalhe, né? Você fica aqui pensando, poxa, tem que vacinar as crianças. Elas precisam de estarem protegidas. Eu sou partidário de que as crianças têm que ser vacinadas. Agora, que tem que ter um critério e uma vigília, sabe, bastante forte, feita pelos pais principalmente, porque o pai tem que pegar a criança, levá-la lá na hora de vacinar e falar, eu quero ver a vacina que vai aplicar. Porque nós moramos num país que acontece de tudo. Como aconteceu lá na Paraíba, a aplicação de vacina de adultos vencidas, com prazo vencido em crianças. Um absurdo, isso imperdoável, não tem jeito de você tolerar ou entender uma situação dessa. E só atrapalha na imunização, que já tem tanta gente contra, esse tipo de situação só atrapalha. Exatamente. Nós paramos aqui para discutir o óbvio o tempo todo. Você discute o óbvio nesse país. 2 e 2 são 4. Não, mas vem cá, depende do ângulo que você... Olha, depende do lado que você é de direita ou você é de esquerda. Vamos discutir isso aqui primeiro. Pelo amor de Deus, né? A gente precisa proteger as crianças. Quem é responsável pelo filho é o pai. O Estado, eu tenho falado sempre isso, o Estado precisa perder esse dom do paternalismo que nós temos, e ele não resolve tudo. A segurança é só com ele e ele não resolve. A saúde é com ele e ele não resolve. Tudo que está na mão do Estado vai mal nesse país. Tudo que está na mão da iniciativa privada, todas as outras coisas que a gente precisa para viver e que estão nas mãos da iniciativa privada, nós vamos bem. Nós vamos bem em tecnologia, nós vamos bem em alimentação, nós vamos bem em tratamento privado de saúde, nós vamos bem em transporte que não seja um transporte público, nós vamos bem em todos os outros setores, que é o setor da iniciativa privada. Você já prestou atenção nisso? Que nós vamos bem em qualquer situação e que o que amarra é o setor público, é a administração pública, é o que vem do governo que é ruim. Tudo que entra a política parece que tem um desvio para um outro lado e se torna tudo muito difícil para fazer nesse país. A gente precisa acertar esse rumo aí. E aí é aquele detalhe. Não, quem cuida da saúde do filho é o pai. Quem responde pelo filho é o pai, a não ser que tenha uma coisa que é extremamente contra e que vai realmente trazer um dano coletivo muito grande, ou qualquer dano coletivo, qualquer espécie de dano coletivo, o poder público tem que entrar para regular isso aí, para colocar regras nesse jogo. Mas caso contrário, e aí fica na mão do poder público, aplica a vacina nas crianças, aplica desse jeito como aplicou na Paraíba. Vamos mudar de assunto aqui para fechar a nossa análise de hoje, Gui. Nós tivemos chuvas, né? Tivemos chuvas hoje, depois de 3 dias de... E choveu muito hoje, hein? Depois de 3 dias sem chover, hoje voltou a chover. A Brenda Evelyn esteve na Fátima Porto, onde a situação fica bem complicada, até porque nós temos aí um período de muitos buracos na Fátima Porto. Isso fica ainda mais complicado para quem trafega por aquele local. Vamos conferir. Olá, boa noite, Odair. Estamos aqui na Avenida Fátima Porto e mostra aqui pra gente, Diego, fazendo favor. Como podemos ver, a rua está completamente com buracos e quando a chuva aumenta, esses buracos são tapados, o que infelizmente dificulta a visibilidade dos motoristas. Isso pode inclusive causar acidentes e até estragar o motor, colocando a vida dessas pessoas em risco. Brenda Evelyn para o jornalismo da NTV.
E a Fátima, obrigado, Brenda. E a Fátima Porto, realmente, com esse período de chuva, já não é, a via já é complicada, né? Já é uma via com muitos remendos, é uma via que puxa para um lado e outro. Complicada, e o significado disso é ruim, né? Ruim. E aí, com chuva, a situação fica ainda pior, até porque os buracos vão se multiplicando, Gui. Sim. Nós ainda damos muita sorte aqui, porque não acontece aqui, por exemplo, o que aconteceu lá em Uberlândia, que foi terrível ontem, né? Arrancando o asfalto, arrastando veículos. Ontem lá foi um tremendo de um temporal. Hoje choveu muito hoje aqui no final da tarde, aqui em Patos. Foi uma chuva torrencial. Tanto é que você pode ter certeza que o resultado disso vai ser o aumento dos problemas, tanto nas principais vias rurais, nos acessos por estrada de terra que nós temos aqui no município, e esses problemas que nós temos na rua, que daqui para frente, com o movimento dos carros, vai ficando cada vez pior, mais buracos vão aparecendo aí. Muito bem, a gente vai continuar atento a tudo isso para trazer aqui para o jornalismo da NTV e dar voz à comunidade que acaba tendo esse canal, né, esse veículo de informação para poder se manifestar e cobrar melhorias dessas vias. Gui, amanhã a gente se encontra na transição do 30 Minutos e também aqui à noite no NTV News. Estaremos aqui. Boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. Boa noite, obrigado pela companhia e até amanhã.